Segunda parte do livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Capítulo 19. A ilusão de compreensão. Neste capítulo, Kahneman discute como temos a tendência de acreditar que entendemos o passado melhor do que realmente entendemos. Esse fenômeno ocorre porque, depois que um evento acontece, nossa mente reconstrói os fatos de maneira que pareçam previsíveis, quando na realidade não eram. Esse viés nos dá uma falsa sensação de conhecimento e controle, levando-nos a acreditar que poderíamos ter previsto o que aconteceu, mesmo que, na época, os sinais não fossem claros. O autor usa o exemplo de mercados financeiros e eventos históricos para ilustrar como essa ilusão pode ser perigosa. As pessoas acreditam que os desdobramentos eram óbvios depois que ocorreram, o que as leva a superestimar sua capacidade de prever o futuro. Kahneman argumenta que essa ilusão é um obstáculo ao pensamento crítico e nos torna mais confiantes do que deveríamos ser ao tomar decisões importantes. Capítulo 20. A ilusão de validade. A ilusão de validade ocorre quando as pessoas acreditam fortemente em suas próprias previsões, mesmo quando as evidências mostram que elas não são confiáveis. Kahneman explica que essa ilusão é especialmente comum em áreas como investimentos, política e contratações, onde especialistas acreditam que sua experiência os torna mais precisos do que realmente são. Ele exemplifica isso com sua própria experiência avaliando candidatos militares para posições de liderança. Mesmo quando os resultados mostravam que suas previsões não tinham valor preditivo, ele e sua equipe continuavam confiantes de que podiam identificar bons líderes. Essa tendência de confiar na intuição, mesmo diante de evidências contrárias, leva a julgamentos equivocados e pode gerar decisões ruins. O autor enfatiza que devemos ser céticos em relação à nossa própria confiança e buscar métodos objetivos para avaliar a realidade. Capítulo 21. Intuições versus fórmulas. Aqui, Kahneman explora o debate entre intuição e modelos estatísticos para a tomada de decisão. Ele apresenta diversos estudos que mostram que fórmulas simples frequentemente superam julgamentos humanos em previsões. Isso ocorre porque as pessoas são influenciadas por emoções, vieses cognitivos e informações irrelevantes, enquanto modelos matemáticos aplicam regras consistentes e objetivas. O autor destaca que, em áreas como diagnóstico médico, decisões financeiras e avaliações acadêmicas, seguir o modelo estatístico pode reduzir erros. No entanto, ele reconhece que muitas pessoas resistem a essa ideia porque acreditam que sua experiência e intuição são superiores. Kahneman sugere que uma abordagem equilibrada, combinando intuição com análises estruturadas, pode levar a decisões mais eficazes. Capítulo 22. Intuição de especialista. Quando podemos confiar? Neste capítulo, Kahneman faz uma distinção entre intuições que são confiáveis e aquelas que não são. Ele argumenta que a intuição de especialista só é válida quando se desenvolve em ambientes estáveis, onde há padrões repetitivos e feedback imediato. Por exemplo, mestres de xadrez e médicos experientes podem desenvolver intuições precisas porque enfrentam situações similares repetidamente e recebem correção rápida quando erram. Por outro lado, em ambientes incertos e imprevisíveis, como o mercado financeiro, a intuição tende a ser menos confiável. Especialistas podem sentir que têm um sexto sentido, mas, na realidade, estão sendo influenciados por vieses e ilusões de conhecimento. Kahneman aconselha cautela ao confiar em intuições e sugere que decisões importantes devem ser baseadas em análises rigorosas sempre que possível. Capítulo 23. A visão de fora. Kahneman introduz o conceito de visão de fora como uma maneira mais eficaz de avaliar probabilidades e tomar decisões. Normalmente, quando enfrentamos um problema, tendemos a analisá-lo com base em nossa experiência pessoal e na maneira como enxergamos os detalhes específicos da situação. Esse método, chamado de visão de dentro, frequentemente nos leva a previsões excessivamente otimistas, subestimando dificuldades e riscos. Para combater esse viés, ele sugere adotar a visão de fora, que consiste em olhar para casos semelhantes no passado e analisar dados estatísticos em vez de confiar apenas na intuição. Estudos mostram que essa abordagem leva a previsões mais realistas e decisões mais precisas. O autor reforça que reconhecer padrões históricos e evitar o excesso de confiança são essenciais para evitar erros comuns, especialmente em projetos complexos, como lançamentos de produtos ou grandes investimentos. Capítulo 24. O motor do capitalismo. Neste capítulo, Kahneman explora como o excesso de confiança impulsiona a economia e o empreendedorismo. Ele argumenta que muitas pessoas decidem abrir negócios porque acreditam que terão sucesso, mesmo quando as estatísticas mostram que a maioria das empresas fracassa. Esse otimismo exagerado é um dos principais motores do capitalismo, pois faz com que indivíduos assumam riscos que, racionalmente, talvez evitassem.
Embora essa confiança excessiva possa levar a falhas, ela também é essencial para o progresso econômico e a inovação. O autor destaca que, se todos fossem extremamente realistas sobre as dificuldades de empreender, muitas empresas nunca seriam iniciadas, e o crescimento econômico poderia ser mais lento. No entanto, ele adverte que o mesmo viés pode levar a bolhas financeiras e grandes crises. O desafio, segundo Kahneman, é equilibrar o otimismo necessário para inovar com a prudência que evita decisões desastrosas. Capítulo 25. Os erros de Bernoulli. Kahneman critica a teoria da utilidade esperada, proposta por Daniel Bernoulli no século XVIII, que afirma que as pessoas tomam decisões financeiras com base na maximização da utilidade esperada. Segundo Bernoulli, quanto mais riqueza uma pessoa acumula, menos impacto cada unidade adicional de dinheiro tem sobre sua felicidade. No entanto, Kahneman demonstra que essa teoria tem falhas, pois não leva em conta o ponto de referência a partir do qual as pessoas avaliam ganhos e perdas. Ele argumenta que as decisões financeiras são influenciadas mais pelas mudanças na riqueza do que pelo montante absoluto. Por exemplo, alguém que perde R$ 1.000 pode se sentir mais impactado emocionalmente do que outra pessoa que ganha R$ 1.000, mesmo que o valor absoluto seja o mesmo. Isso mostra que os humanos não tomam decisões apenas com base na utilidade final, mas sim em como percebem as mudanças em relação ao seu estado atual. Esse erro da teoria de Bernoulli levou ao desenvolvimento de modelos mais precisos para entender a tomada de decisão. Capítulo 26. Teoria da perspectiva. A teoria da perspectiva, desenvolvida por Kahneman e Amos Tversky, corrige os erros da teoria da utilidade esperada. Ela explica que as pessoas avaliam riscos e recompensas de forma relativa ao seu ponto de referência, e não de maneira puramente racional. Um dos principais achados dessa teoria é que os indivíduos são avessos à perda, ou seja, sentem mais dor ao perder algo do que prazer ao ganhar o mesmo valor. Outro aspecto da teoria da perspectiva é a forma como as probabilidades são percebidas. As pessoas tendem a superestimar eventos improváveis, como ganhar na loteria, e subestimar eventos mais prováveis, como acidentes de trânsito. Isso leva a decisões irracionais, como gastar dinheiro em seguros desnecessários ou evitar investimentos por medo exagerado de perda. A teoria da perspectiva revolucionou a economia comportamental ao mostrar que nossas decisões são moldadas mais por emoções e contexto do que por lógica pura. Capítulo 27. O efeito dotação. O efeito dotação ocorre quando as pessoas atribuem um valor excessivo a algo que possuem, simplesmente porque já o têm. Esse viés faz com que um bem tenha mais valor para quem o possui do que para quem deseja comprá-lo. Por exemplo, alguém que ganha uma caneca gratuitamente pode exigir um preço muito maior para vendê-la do que estaria disposto a pagar para adquiri-la inicialmente. Esse fenômeno está ligado à aversão à perda, pois abrir mão de algo que já possuímos é emocionalmente doloroso. Isso explica por que as pessoas relutam em vender ações em queda ou em se desfazer de bens mesmo quando não os usam. O efeito dotação também tem implicações no marketing e nos negócios, pois empresas exploram essa tendência oferecendo períodos de teste gratuito, sabendo que os clientes terão dificuldade em desistir do produto depois de usá-lo. Capítulo 28. Eventos ruins. Neste capítulo, Kahneman aborda como eventos negativos afetam as decisões humanas de maneira desproporcional. Estudos mostram que uma experiência ruim tem um impacto emocional muito maior do que uma experiência positiva de mesma intensidade. Esse fenômeno, conhecido como viés da negatividade, faz com que as pessoas evitem riscos exageradamente e foquem mais em evitar perdas do que em buscar ganhos. Esse efeito é perceptível em diversas áreas da vida, desde relacionamentos até o ambiente de trabalho. No mundo financeiro, investidores podem vender ações precipitadamente ao primeiro sinal de queda, enquanto hesitam em investir mesmo diante de oportunidades promissoras. No cotidiano, críticas são lembradas por mais tempo do que elogios, e um único comentário negativo pode prejudicar a autoconfiança de alguém por muito tempo. Kahneman enfatiza que reconhecer essa tendência pode ajudar a tomar decisões mais equilibradas e menos baseadas no medo. Capítulo 29. O padrão quádruplo. O padrão quádruplo refere-se a como as pessoas percebem e atribuem pesos diferentes às probabilidades de eventos positivos e negativos. Kahneman explica que o comportamento humano pode ser resumido em 4 categorias: risco alto com grande recompensa, risco alto com grande perda, risco baixo com grande recompensa e risco baixo com grande perda. As pessoas tendem a supervalorizar probabilidades pequenas e subestimar probabilidades médias e altas. Isso explica por que muitos apostam na loteria, superestimam um pequeno ganho potencial e evitam investimentos seguros, subestimam probabilidades altas de retorno a longo prazo.
Essa distorção afeta decisões em todas as áreas da vida, desde finanças até a maneira como avaliamos riscos no trabalho e na saúde. Kahneman demonstra que compreender esses padrões pode ajudar a evitar decisões irracionais e a gerenciar riscos de forma mais estratégica. Capítulo 30. Eventos raros. Kahneman explora como seres humanos tendem a superestimar a probabilidade de eventos raros e catastróficos, como desastres naturais, ataques terroristas ou acidentes de avião. Esse viés se deve ao fato de que eventos raros são mais memoráveis e recebem grande destaque na mídia, tornando-os mais vívidos em nossas mentes. Quando as pessoas conseguem imaginar facilmente um evento, elas acreditam que ele é mais provável do que realmente é. Essa distorção na percepção de risco afeta as decisões do dia a dia. Por exemplo, alguém pode ter medo de voar e preferir viajar de carro, mesmo que estatisticamente os acidentes de carro sejam muito mais comuns e letais do que quedas de avião. Empresas e governos também são influenciados por esse viés, muitas vezes gastando recursos desproporcionais na prevenção de eventos raros, enquanto negligenciam problemas cotidianos muito mais prováveis e prejudiciais. Capítulo 31. Políticas de risco. Neste capítulo, Kahneman sugere que uma maneira eficaz de evitar decisões impulsivas baseadas em emoções é estabelecer políticas de risco claras e coerentes. Em vez de avaliar cada situação individualmente e ceder à pressão do momento, as pessoas e organizações devem definir regras e diretrizes antecipadamente para lidar com incertezas. Por exemplo, um investidor pode decidir previamente que nunca venderá ações por pânico durante uma queda do mercado, evitando assim a armadilha do medo e da aversão à perda. Empresas podem criar protocolos para avaliar riscos com base em dados objetivos, em vez de reações emocionais. Esse tipo de abordagem ajuda a evitar decisões inconsistentes e melhora a gestão de riscos no longo prazo. Capítulo 32. De olho no placar. Kahneman discute como as pessoas tendem a se concentrar em metas e indicadores visíveis para medir seu progresso e sucesso. Esse comportamento pode ser útil, pois fornece uma referência clara para avaliar o desempenho, mas também pode ser problemático quando os indicadores se tornam mais importantes do que os objetivos reais. No mundo corporativo, por exemplo, gestores podem priorizar métricas de curto prazo, como o lucro trimestral, em detrimento do crescimento sustentável da empresa. No dia a dia, indivíduos podem tomar decisões financeiras ou profissionais baseadas apenas em recompensas imediatas, sem considerar as consequências de longo prazo. O autor alerta que é essencial escolher métricas adequadas e não se tornar refém de números que distorcem a realidade. Capítulo 33. Reversões. Este capítulo explora como as pessoas reagem a mudanças de status e reversões de fortuna. Kahneman explica que as perdas são sentidas de forma muito mais intensa do que os ganhos, o que faz com que as pessoas evitem mudanças, mesmo quando há boas oportunidades envolvidas. Esse fenômeno é uma consequência direta da aversão à perda. Ele também menciona como decisões passadas podem influenciar o presente, mesmo quando racionalmente deveriam ser ignoradas. Por exemplo, um investidor pode continuar segurando uma ação em queda apenas porque já investiu muito dinheiro nela, em vez de vender e reinvestir em algo mais promissor. A chave para tomar melhores decisões é focar no futuro e no que ainda pode ser ganho, em vez de se apegar ao passado e ao que já foi perdido. Capítulo 34. Quadros e realidade. No último capítulo desta sessão, Kahneman explica como a maneira como uma escolha é apresentada, o quadro, pode afetar drasticamente a decisão final. Ele mostra que a mesma situação pode parecer vantajosa ou desvantajosa dependendo de como é formulada. Por exemplo, dizer que uma cirurgia tem 90% de sucesso gera uma reação mais positiva do que dizer que tem 10% de falha, mesmo que as duas informações sejam idênticas. Esse fenômeno, conhecido como efeito de enquadramento, é amplamente explorado na publicidade, política e até na medicina. As palavras usadas para descrever um risco ou uma recompensa influenciam diretamente o comportamento das pessoas. Kahneman enfatiza que estar ciente desse efeito pode ajudar a tomar decisões mais racionais e menos manipuladas por discursos persuasivos. Capítulo 35. Dois eus. Kahneman introduz a ideia de que cada pessoa tem dois eus: o eu experimentador, que vive os momentos em tempo real, e o eu lembrador, que reconstrói as experiências e as armazena na memória. O autor argumenta que, muitas vezes, nossas decisões são mais influenciadas pelo eu lembrador do que pelo eu experimentador. Por exemplo, uma viagem pode ter sido agradável durante a maior parte do tempo, mas se terminar com um evento ruim, como um voo atrasado ou uma discussão, o eu lembrador pode considerar toda a experiência negativa. Esse fenômeno afeta como avaliamos nossa felicidade e pode levar a escolhas que priorizam boas histórias e memórias em vez de um bem-estar contínuo. Capítulo 36. A vida como uma narrativa.
Aqui, Kahneman explora como o eu lembrador constrói narrativa sobre nossas vidas e como isso influencia nossas decisões e sentimentos. Ele explica que as pessoas buscam coerência em suas histórias pessoais, e por isso, tendem a dar mais importância a momentos marcantes e finais de experiências do que ao processo completo. Isso significa que nossas memórias podem distorcer a realidade e nos levar a tomar decisões baseadas em expectativas futuras sobre como lembraremos um evento, e não em como realmente nos sentimos no momento. Por exemplo, alguém pode permanecer em um emprego insatisfatório porque deseja uma história de sucesso no futuro, mesmo que o cotidiano seja infeliz. Capítulo 37. Bem-estar experimentado. Neste capítulo, Kahneman discute o conceito de bem-estar experimentado, ou seja, a felicidade real que sentimos em momentos do dia a dia, em oposição à felicidade que acreditamos ter. Ele mostra que fatores como renda, status e conquistas têm um impacto menor no bem-estar experimentado do que se imagina, enquanto aspectos simples, como boas relações e tempo livre, têm grande influência. Pesquisas indicam que, após certo nível de renda que garante conforto, ganhar mais dinheiro não aumenta significativamente o bem-estar experimentado. Isso reforça a ideia de que devemos focar mais em como vivemos cada dia e menos na acumulação de status ou bens materiais. Capítulo 38. Pensando sobre a vida. No último capítulo, Kahneman aprofunda a diferença entre viver e refletir sobre a vida. Ele explica que, muitas vezes, tomamos decisões visando o que acreditamos que nos fará felizes no futuro, em vez de prestarmos atenção ao que realmente nos traz felicidade no presente. Isso pode levar a escolhas erradas, pois o eu lembrador tende a exagerar o impacto de eventos marcantes e subestimar os pequenos prazeres diários. Ele sugere que devemos estar mais conscientes da influência do eu lembrador e focar mais no bem-estar do eu experimentador. Isso significa valorizar experiências que nos trazem felicidade contínua, em vez de perseguir narrativas que parecem impressionantes, mas que podem não contribuir para uma vida realmente satisfatória. Conclusão do livro. Em Rápido e Devagar, Daniel Kahneman desmonta a ilusão de que somos seres racionais e totalmente no controle de nossas decisões. Ao longo do livro, ele demonstra que nossos pensamentos são governados por dois sistemas distintos, um rápido e intuitivo, que frequentemente comete erros, e o mais lento e analítico, que nem sempre é consultado quando deveria. Ao explorar vieses cognitivos, heurísticas e a forma como experimentamos e lembramos a vida, Kahneman nos dá ferramentas para entender melhor como tomamos decisões e como podemos melhorar nossa maneira de pensar. A principal lição do livro é que, ao reconhecer nossas próprias limitações cognitivas, podemos nos tornar mais críticos, cautelosos e estratégicos, evitando armadilhas mentais que nos levam a escolhas irracionais. Se chegou até aqui e gostou deste resumo, se inscreva no canal e envie para seus amigos o resumo deste e outros preciosos livros. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Até o próximo resumo!